Olá, eu sou a Cassiana Baceto, da Colo de Mãe, e hoje eu tô aqui com a Renata Bermudes, da Sosseguinho. A Rê, ela é consultora do sono já há 10 anos, né? 10 anos. Bastante. Bastante tempo. E surgiu a consultoria por causa das suas filhas, né? Da sua primeira filha, no caso. Isso, Né? Helena com 3 meses não dormia de jeito nenhum. Tinha que sacudir por 1 hora para ela pegar no sono. Quando eu ia largar no berço, ela gritava, parecia que o berço tinha espinho. E aí eu disse, não, gente, tá errado isso. E aí comecei a estudar essa parte do sono para entender o que estava acontecendo com ela, né? Uhum. Aí depois ficou super tranquila. Quando ela fez 2 anos, nasceram as gêmeas. E aí eram super tranquilas também com a questão do sono. E as pessoas começaram a perguntar, né, como é que eu fazia. E aí virou a Sosseguinho. Muito bom. E já é um super sucesso, né? 10 anos. A gente começou a fazer agora uma série de entrevistas, né? E um assunto que todas as gestantes, mas principalmente depois, às vezes as pessoas não se preparam, né? Para o que está por vir. Porque sempre momento, né? Sim, e sempre pensa assim, não, acontece ali, mas isso não vai acontecer na minha casa. E aí a realidade, né? Ela acaba surpreendendo as pessoas. Então, na verdade, como que é o sono do bebê? Do recém-nascido, esse bebezinho que chega, que dizem, né, que na maternidade é um e quando leva pra casa você leva outro, um né? gremlin, né? Eles trocam lá. Não, brincadeira. É porque o neném, quando ele nasce, ele tem... O que acontece normalmente nessa chegada da maternidade é que o neném tem muitos picos de crescimento. Quando ele cresce muito rápido. E ele tá se adaptando fora da barriga, né? Então ele tá lá quentinho, dentro da aguinha dele, ouvindo o coraçãozinho da mamãe, e de repente ele está no mundo, é claridade, é som, é frio, é calor, é fome que ele não sentia antes, tudo. Então, assim, realmente essa adaptação, a gente costuma falar em esterogestação, que é o período que a criança ainda deveria estar dentro da barriga, porque o ser humano não nasce pronto, né? Se olhar qualquer bichinho da natureza, nasce, cai da mãe, clof, dali a 1 hora tá andando, né? Sim. E a gente leva 1 ano para andar e 5 anos para estar funcionando direito, né? Então, essa fase ela é muito conturbada mesmo. E o sono do bebê ele é muito mais agitado do que o sono do adulto, né? Na verdade, da criança. Porque o sono da gente, ele se dá em ciclos, e que num adulto esses ciclos são de 1h30, 2 horas, então a cada 1h30, 2 horas você vira na cama, dá aquela olhada e volta a dormir. E no bebê isso é a cada entre 20 e 40 minutos ele está fazendo isso, porque ele é muito vulnerável, então ele está sempre olhando em volta, ver se está tudo bem, né? Uhum. Então, quando a gente traz para casa, bate a insegurança na gente, o bebê está super inseguro, porque ele está saindo da barriga, né? E aí ele começa a chorar, a mãe fica nervosa, e aí é meio que uma bola de neve. Mas é natural, porque são 2 pessoas que estão se conhecendo naquele momento. Né? Por mais que já ame desde a barriga, você nunca teve contato com esta pessoa que saiu de dentro de você, né? Sim. Então, depois com o tempo, normalmente depois de uns 2, 3 meses, a gente começa a relaxar um pouco e ver que dá para cuidar desse neném. Que bom, né? E assim, quando a criança, logo que nasce, o bebê dorme muito, né? E esses períodos de sono, eles vão diminuindo. Porque quando ele nasce, ele gasta muita energia, por exemplo, só em mamar, né? Então, mamando ele já dorme. E outra coisa que acontece que é muito comum, eles dormem muito de dia. E a gente acha assim, meu bebê está trocando o dia pela noite. Não, é assim mesmo, eles dormem muitas horas durante o dia e às vezes ficam um pouco mais alertas à noite. E aí, conforme o tempo vai passando, ali com 1 mês eles começam a ficar 1 horinha acordados e dormem de novo e assim vai. E aí, por volta dos 2 para 3 meses, a coisa começa a dar uma regulada. Então, eles começam a fazer umas 2h30, 3 horas acordados e aí dormem 1h30 por aí. Então, normalmente, eles ficam fazendo umas 3 sonequinhas, uma de manhã, uma de tarde e uma lá no finalzinho do dia. Eles ainda não aguentam até o horário da noite, então lá pelas 5, 5h30 ainda dá uma cochiladinha. Até os 6 meses, pelo menos, esse padrãozinho vai. Durante a noite, os bebês eles acordam para mamar, né? Um dos motivos, mas assim, um motivo natural, logo que nasce, ele mama com uma certa regularidade, de dia, de tarde, de noite. Isso. Com que idade, mais ou menos, com quantos meses, mais ou menos, essas mamadas elas vão diminuindo e
E o sono pode ser prolongado mais à noite? Normalmente o que acontece é que o recém-nascido, ao mesmo intervalo que ele mama de dia, ele mama à noite. Ele não diferencia? Não. O estômago é muito pequenininho, né? Então só aguenta aquilo ali mesmo. O estômago deles nasce, né? Porque eles estavam na barriga, não comiam, é como se estivesse atrofiadinho. Conforme eles vão mamando, enchendo, vai laciando. Vai laciando. E aí, depois ali de uns 2 meses, ou uns 5 quilos mais ou menos, eles começam a esticar, normalmente um dos períodos, principalmente o primeiro. Então assim, logo que você bota para dormir, aí eles começam a dormir 4, 5 horas seguidas. E aí depois voltem a acordar de 3 em 3, entendeu? Alguma coisa assim. E aí eles vão progressivamente esticando esse primeiro período, e aí vai reduzindo a quantidade de mamadas, né? Depois ali, por volta depois dos 6 meses, já tem muitos nenéns que já só fazem uma mamada, não é regra. Tem alguns que ainda fazem 2, a gente sempre trabalha avaliando, né, a necessidade real da criança. E depois de 1 ano, normalmente já não precisa mais mamar à noite, com raríssimas exceções, que eu já tive uns bebês gigantões, assim, né, muito grande, ele precisa mamar mais, né? Mas normalmente vai mais ou menos por aí. Tá, e para facilitar a rotina, né? Sempre se fala assim, em sono, em rotina do sono. Essa rotina é uma coisa rígida? A pessoa, muitas vezes, a gente conversa com amigas que tem bebê e ela interrompe totalmente, por um período assim, 2 anos quase, sem sair de casa. Eu não posso ir em aniversário em tal hora, porque é a hora do sono do meu filho. E como que funciona isso? Primeiro que eu não gosto de trabalhar muito com relógio, eu acho que a rotina para bebê recém-nascido, ela se estabelece pelas necessidades do bebê. Então, se você observa o bebê e você vê que ele mama de tantas em tantas horas, ele dorme a cada X período. Então você consegue estabelecer uma rotina, mas ela é muito mais importante para a mãe, no sentido de ela conseguir se organizar e não ficar apagando incêndio o tempo todo, do que para a criança, porque o bebê não entende, ele entende o que ele está sentindo, ele não entende horário, né? A criança um pouquinho mais velha, eu gosto da rotina, também não rígida de horário, mas uma sequência das coisas, que é sempre feita mais ou menos na mesma ordem, porque isso dá independência para a criança. Então você não precisa ficar mandando na criança o dia inteiro. Ela já sabe que aquilo agora é hora de almoçar, de escovar os dentes, ir para o quartinho tirar uma sonequinha, que eles ainda fazem, né, com essa idade e tal. Mas a definição de rotina é aquilo que é feito na maior parte dos dias. Não quer dizer em absoluto que você não possa um dia sair à noite, fazer o neném dormir, sei lá, no peito, no colo, botar no carrinho para dormir um pouquinho. Não existe essa rigidez, assim. Agora, claro, se você faz isso 3, 4 dias seguidos, a criança vai começar a ficar rabugenta, porque ela, né, vai ficando cansada. Então, até em férias, tem gente que deixa de viajar de férias porque está com a criança. Eu digo, não, gente, vai lá, viaja, faz 2, 3 dias de mais atividade, depois fica um dia mais pelo hotel, para a criança fazer os sonequinhos que ela precisa. Quando você perceber que a criança está ficando chatinha, aí você faz um dia mais sossegado, passeia por ali por perto, volta para fazer as sonecas, depois toca as férias, porque aí a criança aprende a ter flexibilidade também. Então, respeitando o organismo da criança, não tem problema você eventualmente sair do... E o sling, que é uma coisa maravilhosa. Gente, quem não usa sling, use. Porque você sai à noite pro restaurante, você amarra a criança ali, ela dorme até as 3 da manhã, você fica bebendo chopp com os amigos, conversando, e a criança capotada ali. É muito bom mesmo, uma libertação, né? É bem legal. Uma outra coisa, Rei, as pessoas, isso geralmente a avó da criança, ou às vezes a bisavó, né, depende das idades da família, aquela tia vem e fala assim, não, você tem que, a criança ela tem que diferenciar o sono do dia, não pode fechar toda a janela, não pode ficar escuro, porque a criança tem que entender que está de dia, à noite tem que ser bem escuro para ela perceber que está de noite. É real? Até um determinado ponto, porque assim, na verdade o que regula o sono da gente são hormônios. Né? A gente tem no nosso organismo secreta hormônios que regulam o nosso ciclo circadiano. Por isso que a gente sente sono mais ou menos todo dia no mesmo horário, fome mais ou menos no mesmo horário e tal. Então o que acontece? Se você de noite deixa o quarto bem escuro, você melhora a secreção de melatonina.
tá? Que é o hormônio da noite, né? Que diz, por isso que a gente dorme mais pesado à noite, por causa da melatonina. Durante o dia, você não vai ter melatonina tendo luz ou não tendo luz, então a gente também não tem essa rigidez. Pode dar uma escurecidinha, diminui o estímulo visual para a criança, mas não precisa nem escurecer demais, nem deixar claro demais. Aquela penumbra, aquela coisa confortável. Eu gosto muito de manter o movimento da casa também, mas por uma questão de a criança se adaptar também na casa, senão ficam as casas assim, quando ninguém dorme, que ninguém respira, né? Então eu falo, respira, fala, faz as coisas. Mas à noite realmente é muito bom que o quarto esteja completamente escuro, principalmente depois que o bebê tem uns 4 meses, que ele já produz a própria melatonina. Que até os 4 meses é do leite da mãe. Né? Depois disso, então, nessa idade não tem medo do escuro, pode apagar, deixar breu total, melhora muito a qualidade, inclusive a nossa, né, gente? A gente também devia dormir no escuro total. Né? Sem luzinha de celular. Nem o LED do ar-condicionado, da net, né? É isso mesmo. E uma outra questão, eu já ouvi muita mãe falando isso, e provavelmente você também, meu filho não dorme bem à noite, então eu não deixo ele dormir durante o dia, para ele poder dormir à noite, senão ele já esgota aqui o sono do dia e não dorme à noite. E parece que isso não está muito adequado. Não. Na verdade, eu falo, o nosso organismo ele é maravilhoso e maravilhosamente sábio, né? Então, quando eu sinto sede, é porque está faltando água nas minhas células, elas murcham, meus receptores mandam mensagem para o cérebro de que eu tenho que sentir sede para beber água. Quando eu tenho fome, está faltando glicose, e aí eu tenho que fazer... E quando eu tenho sono, eu tenho que dormir. A gente que é adulto que fica brigando contra essas coisas, né? Você está lá com sono e diz, não vou dormir, vou ver um filme, uma série, vou tomar um café, né? Então, assim, uma das piores coisas que você pode fazer é acordar neném de soneca ou impedir que ele durma. Primeiro, porque a criança vai ficar irritadíssima. Eu digo que viram gremlins, né? E segundo, porque essa falta do sono durante o dia pode fazer com que ele chegue no final do dia super estimulado e acorde muito mais vezes à noite. Aí ele acaba não tendo um sono tranquilo. Inclusive, tem mães que relatam que, por exemplo, eu boto meu filho para dormir e ele acorda 3, 4 vezes seguidas e só depois é que ele embala o sono. Isso é sinal de exaustão. De tão cansado, ele não consegue aprofundar o sono. Aí eles acordam, dormem meia hora, depois acorda, e dormem meia hora, acorda, até que consegue relaxar e vai. Então isso já é sinal de que esse bebê provavelmente está dormindo pouco durante o dia também. E é normal a criança dormir durante o dia até que idade, mais ou menos? Entre 3 e 4 anos, normalmente. Por volta ali de 1 ano e 4, eles passam a dormir uma sonequinha só no meio do dia, ali depois do almoço. E essa soneca, ela normalmente se mantém até de 3 para 4 anos. Mais ou menos no período que as escolas fazem aquela sonequinha da... Isso, ela vai encurtando, né? Quando começa ali com 1 ano e meio, eles dormem 2 horas. Aí depois, ali com 3 anos, já é 1 horinha, 40 minutos. E aí depois para de dormir. Eu também já ouvi você comentando de esses acordar, quando a criança acorda muito no meio da noite, pode ter uma relação com chupeta. Criança que dorme com chupeta, eu já ouvi muitas pessoas falando, tem que toda hora enfiar a chupeta na boca da criança. A chupeta cai, né? Que o pessoal diz assim, o problema é que a chupeta cai. Eu digo, né? O que vamos fazer, né? Vai colar. Não tem essa ideia, né? Colar. Porque a criança relaxa, ela abre a boca e a chupeta vai cair. A chupeta, ela tem várias implicações no sono da criança. Então, a primeira delas é que ela induz o sono. E aí, quando a criança faz aqueles ciclos que a gente estava falando, cada vez que ela dá essa micro despertadinha, ela vai precisar da chupeta de novo. E aí ela não encontra, às vezes, a chupeta. E mesmo que quando já é mais velho e encontra, não é um sono de uma qualidade boa. Porque você imagina que você acorda e tem que procurar um negócio para botar, para chupar, para dormir de novo. Além desses despertares mais constantes, é comum que eles passem períodos acordados, como se fosse uma insônia, então 1h30, 2 horas, a criança acordada à noite sem conseguir dormir, que eles mamem com mais frequência, né, principalmente mamadeira, porque às vezes cansam do bico da chupeta e querem o bico da mamadeira.
e que a noite fique mais curta. É comum que eles durmam 2 a 3 horas a menos do que poderiam dormir, porque quando chega ali no final da noite, que o sono já está mais leve e tal, eles já não conseguem mais induzir com a chupeta. Fora que tem um dado muito importante numa tese de mestrado da USP aqui, que eles fizeram estudo com 24 mil bebês no estado de São Paulo, e quando você usa a chupeta, cai pela metade a chance de aleitamento materno exclusivo, em qualquer faixa de idade. Então, se aqui no Brasil já se amamenta pouco, no sentido de que nesse estudo o máximo que chegou foi a 49%, quer dizer, nem 50% das mães amamentam exclusivo. Quando você usa a chupeta, isso cai para 20%. Então, é muita coisa, é muito significativo, né? E assim, às vezes a chupeta é uma alternativa para a mãe. Eu falo sempre que eu dei a chupeta para Helena, né, para minha mais velha, e eu sei que a gente dá a chupeta para manter a sanidade mental, né? Então, às vezes a criança está chorando, você já tentou de tudo, eu sei que é difícil ouvir o choro, porque aí eu, né, poderia só acolher e ficar com ele, mas é difícil. Mas se você vai dar, use com muita moderação. E não deixar a criança dormindo a noite inteira com a chupeta. Usa ali naquela hora que tá chorando só para ajudar a dar uma acalmadinha e tira. Se você amamenta, melhor dar o peito, porque a chupeta traz muitos outros malefícios além desses, né? Então, mas se você sentir que tá muito difícil, dá, mas saiba o que você tá fazendo. Eu acho que tudo na vida a gente pode escolher. Sim. Mas a gente tem que fazer uma escolha bem informada, né? Sim, sim. E então vamos amarrar aqui a nossa entrevista. O que você diria para uma gestante que quer começar certo? Se é que existe um certo. Eu acho que é muito difícil, mas é manter a calma. Porque às vezes a gente fica muito preocupado com como vai ser, ou daqui a 4 meses eu volto a trabalhar, ou como é que vai ser quando eu tiver que fazer. O bebê muda muito nesses primeiros meses, e muito rápido, ele aprende muita coisa. Então, se você está com um bebê de 2 meses, que está mamando várias vezes, você vai voltar a trabalhar quando ele tem 4, cara, 2 meses é outro bebê, entendeu? Então calma e vive. Eu costumo brincar que não é o que tem para hoje, é o que tem para agora. Se nesse momento está precisando trocar fralda, troca. Se está precisando dar mamar, dá. Não fica preocupada, entende, com o amanhã ou como é que eu vou fazer. Antecipando os problemas. Isso é muito difícil, mas é o jeito que faz a maternidade. Muito difícil porque a gente vive num mundo ansioso, né? Mas é o jeito da maternidade ficar mais leve. Não se preocupe tanto com o futuro. As coisas vão, como vai ser a introdução alimentar? Ela vai ser lá na frente. E a criança vai aprender a comer. E vai dar tudo certo, né? Então, o que eu diria é assim, não se preocupe tanto. Claro que a gente vai acessando os problemas conforme eles... Então, se você foi amamentar, está doendo, procura uma consultoria de amamentação. Se o bebê está acordando muitas vezes, procura uma consultoria de sono que trabalhe de uma forma gentil. Vai procurando conforme você precisa, mas não fica preocupada com o que vai acontecer daqui a 3, 4 meses, porque é outra realidade. E passa e melhora, e você vai conhecer o seu bebê, e logo, logo vocês vão estar numa sintonia bem linda, assim. Que bom. Obrigada, Rê. Imagina, eu que agradeço o convite. Em breve vai fazer novos assuntos, vamos abordar.